Mas só para explicar então, vai. Expiação limitada e expiação ilimitada. Primeiro para definir, o que seria isso para o pessoal entender? Tá. A expiação ilimitada é o entendimento arminiano, inclusive, como eu disse no começo do programa, inclusive de muitos calvinistas. Sim. Muitos calvinistas. Vou citar um mais famoso talvez hoje, John Piper. Sim. Que é um calvinista de 4 pontos. Ele entende a expiação como ilimitada. O que significa isso? Que Jesus morreu por todos indistintamente. Jesus morreu por todos os homens, de todas as épocas e de todos os lugares, desde Adão até o último homem que nascer na face da terra, na geração humana, Cristo morreu por elas, em favor delas. Essa é a chamada, então, expiação ilimitada ou expiação universal. Tá? A obra de Cristo foi em favor de todos. O calvinismo, ele muda esse conceito. Ele vai dizer assim, não, Jesus morreu apenas para os eleitos. Voltando, se Deus faz uma eleição, como nós acabamos de dizer, uma eleição em que ele escolhe um grupo de pessoas, logo agora eles têm que resolver o problema da expiação. Como é que fica agora a expiação? Se Deus escolheu apenas um grupo para salvação, então vamos acomodar a expiação só para esse grupo. Porque não faria sentido. Porque não faria sentido. O calvinismo de 4 pontos não faz o menor sentido. Como você pode afirmar que Cristo morreu por todos e continuar pregando a eleição incondicional? Ou graça irresistível? Aí não se harmoniza, né? Logicamente, esses pressupostos, esses princípios. E a doutrina da expiação ilimitada, né? Volta lá no arminianismo. Aparece para vocês aí. Não sei se está aparecendo na tela, tá? Tá lá. Cristo morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos. Então essa é a síntese. Como Deus é um Deus de amor, como Deus é um Deus justo, ele morre, ele oferece sacrifício para todos. Agora, essa salvação só é aplicada, os benefícios dessa salvação, porque, por consequência, todos estariam salvos, correto? Sim. Então, esse pensamento arminiano não leva ao universalismo. Inclusive, precisa ser dito aqui, nós não estamos com isso dizendo que todos os homens são salvos. Essa é uma heresia, né, no meio do cristianismo, conhecida como universalismo, que no final das contas todo mundo vai ser salvo, ninguém vai ser perdido. Não, nós não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que o sacrifício de Jesus foi em favor de todos. Ele foi suficiente para todos, mas ele é eficiente apenas para os que creem. Deus decidiu soberanamente aplicar os benefícios do sacrifício de Cristo apenas àqueles que respondessem com fé. Ou seja, todos podem ser salvos. Todos podem, mas só serão se receberem pela fé a graça de Deus. Então a graça está disponível para todas as pessoas, todos. de todas as épocas, de É o todas que a as Bíblia eras. diz, a graça de Deus. Paulo, né? Paulo não é apóstolo da graça. Essa é uma doutrina fácil de defender. Nossa, é super fácil. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Então, né? mas aí esse Deus todos, ordena a todos os o homens que calvinista se vai dizer arrependam. que esse todos não são todos. Eles vão dizer isso. E que, vamos supor, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, mundo mas dos esse eleitos mundo, pra o mundo ele. dos eleitos, não seria o mundo Para completo. eles sempre restringem a graça. É porque a palavra mundo também tem várias definições na Bíblia, né? Sim, Não só sim. uma, né? Mas a palavra todos, a palavra mundo, tudo por conta de uma teologia, de uma perspectiva teológica. Nenhuma pessoa, né, simplesmente com as escrituras sagradas, concluiria o que eles concluem. Eles já leem a Bíblia através do viés teológico deles, dessa lente que eles colocam para enxergar dessa forma, porque eles não podem entender a graça a todos. Porque a graça deles é sempre limitada. A graça deles é sempre restrita. O amor de Deus deles é sempre um amor limitado e restrito. Quando a Bíblia, em Cristo, em tudo, Jesus ia por todo lado, fazendo bem a todas as pessoas, proclamando o Evangelho. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja,
Deus ordena, Atos 17, Deus ordena todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Então, como é que ele pode fazer uma ordem se as pessoas não têm a possibilidade? Segundo o calvinismo, as pessoas não têm. Nem todas as pessoas têm a possibilidade de arrependimento. Apenas os que forem regenerados, aqueles que tiverem já sido eleitos desde antes da fundação do mundo. Como é que Deus pode dar uma ordem geral a todos os homens, em todos os lugares que se arrependam, né? Quando Deus não concede a todos a graça para o arrependimento? Isso seria uma baita contradição. Eles não sabem, olha, eles não têm como pegar esse versículo e entender e dar uma boa exegese, uma exegese realmente autêntica para o texto. Deus está ordenando que nós ordenemos a todas as pessoas em todos os lugares. Como é que você vai restringir isso? Então, mas aí completando isso, fazendo uma boa exegese então desse versículo aqui, João 6:44. Sim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Obviamente. É isso mesmo. Obviamente. Sim, mas como é que faz uma boa exegese para o pessoal entender? Se ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, não é o Pai que traz, não é uma predestinação, uma eleição ali. O contexto dessa passagem, ela é vital para você entender. O que está acontecendo? Muitos rejeitam. João 6, né? João 6. Não é que ele faz a multiplicação de pães e o pessoal depois bate retirado, só ficam os 12, ele ainda diz para os 12, e vocês também não querem ir embora? Ou seja, o pessoal está rejeitando. Quem é que está rejeitando e quem é que está ficando? Então tem que ler a luz do contexto. Claro, a luz do contexto. É essa rejeição dos judeus que tá em questão. Por que esses judeus estão rejeitando? Por que esses judeus? Porque esses judeus não são do Pai. Pega todo o livro de João e veja como Jesus está dizendo. Quem crê no Pai, crê também em mim. Quem tem o Pai também. Vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, né? Se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês iam crer em mim. Porque Abraão falou de mim. Antes de Abraão eu sou. Ele vai falar o tempo todo, ele está mostrando que os judeus, pense bem, os judeus que verdadeiramente eram do Pai, José, Zacarias, Isabel, Simeão, Ana, Maria, né? Natanael, João Batista, todos os judeus que eram do Pai, que verdadeiramente ouviam a voz do Pai, acolheram Cristo. Num certo sentido, foram trazidos pelo próprio Pai. Agora, o Pai está ordenando a todo mundo, em todo lugar, que se arrependa. Os que são do Pai, no certo sentido, quem dá ouvidos ao Pai, quem é do Antigo Testamento e, no certo sentido, era sensível à voz de Deus, estes, de fato, né? Há tantos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. E se você vê esse negócio de atrair, não é um atrair compulsório, não é uma coisa assim determinista. Porque você pega esse texto, né, essa mesma palavra em João capítulo 12, no mesmo contexto do Evangelho de João. E no contexto do Evangelho de João diz que quando o Filho do Homem for erguido, ele atrairá, a mesma palavra, todos assim. Se é para levar ao pé da letra o atrair como um ato de atração incondicional, então o universalismo seria a conclusão, né? Porque atrairá todos a si. Atrairá no sentido que esse amor de Deus, ele é cativante, ele atrai. E o Pai é que leva realmente as pessoas. É a graça, é o Espírito Santo. Nunca ninguém é salvo também assim, sem uma ação da graça, sem uma ação divina. Agora, tem que ver a sensibilidade dessa pessoa. Só deixar claro aqui também que eu estou fazendo perguntas como se fosse um calvinista, né? Tem gente perguntando. Tô até desconfiado, hein, o bispo. Que é para ficar legal aqui, para apertar com não, mas é isso mesmo. Aqui, não é? É isso mesmo. Veja só, veja como que um texto como esse, considerado uma criptonita calvinista, sim, contra o arminianismo, como ele se esvazia à luz da graça preveniente. O que Jesus está simplesmente dizendo? Que nenhuma pessoa pode ir a ele sem ser auxiliada pelo Pai. E não mesmo, esse é um pressuposto arminiano, gente. Também, Armínio diz assim, olha, o homem por si só, o livre-arbítrio do homem não pode querer iniciar, processar a sua salvação. Não tem nenhum poder em si mesmo. Não tem mérito algum. Eu estava até aqui agora com o ponto de remonstrante que fala justamente sobre essa liberdade humana, o livre-arbítrio humano. Olha em que termos os arminianos, né, os remonstrantes falaram. É o terceiro artigo de fé,
Eu vou mostrar seu livro daqui a pouco aí, se quiser. Sim. A gente vai mostrar já. Hoje Deixa eu mostrar aqui, coloca em mim aqui, por favor. Aqui, Arminianismo Puro e Simples, uma introdução histórico-teológica, escrito pelo pastor Jamierson Oliveira. Vou deixar mais perto aqui para poder focar. Foi publicado pela CPAD, essa aqui é a terceira edição que está na minha mão. Isso. Tem uma dedicatória aqui que eu já ganhei faz acho que uns 2 anos aqui do pastor Jamierson, que escreveu sobre arminianismo puro e simples. O título, ele remonta... C.S. Lewis. C.S. Lewis, um dos maiores arminianos da história. Isso é legal, né? Lembrar, esse é um ponto, né? Que você pegou do C.S. Lewis mesmo. Foi, né? Eu peguei emprestado, né? Pedi autorização para ele numa sessão mediúnica. Na verdade é assim, é legal o bispo falar isso, mas há grandes teólogos arminianos. Muito. Então assim, esse é um outro... Parece que uma cortina de fumaça, parece que a erudição só existe no mundo calvinista. Não, senhores, né? Há grandes teólogos na história da igreja, na história moderna, que são de confissão arminiana, uma perspectiva arminiana, né? Como muitos grandes eruditos calvinistas também. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto da nossa discussão aqui é o livre-arbítrio do homem. O homem conquista a salvação pelo seu próprio mérito. Os remonstrantes já disseram que não. Olha aqui, ó. O homem não possui fé salvadora em si mesmo, nem no poder do seu livre-arbítrio, visto que em seu estado de apostasia e de pecado não pode, de si e por si mesmo, pensar, querer, fazer algo de bom que seja verdadeiramente bom, tal como, primeiramente, a fé salvífica. Mas é necessário que Deus em Cristo, pelo Espírito Santo, regenere-o, renove-o no seu interior, nas emoções, na vontade, em todos os seus poderes, a fim de que ele possa corretamente entender, meditar, querer e prosseguir no sentido do verdadeiro bem, como está escrito, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a graça preveniente. Essa é a graça preveniente da perspectiva arminiana dos remonstrantes. Aqueles isso 40... de 1611. Ou seja, os primeiros arminianos, os líderes arminianos depois da morte de Armínio, que morreu muito novo, né? Disseram que os discípulos de Armínio foram mais arminianos do que o próprio Armínio? Não, pelo contrário. Eles sustentaram... Foram muito fiéis. Armínio fez um trabalho completo. Talvez um teólogo que enriqueceu a perspectiva arminiana foi Wesley. Tá? O bispo aqui é o grande representante do islamismo no Brasil, do metodismo no Brasil. Não sou, não. Eu sou... Tem muitos melhores. Você está entre os tops aí. Eu estou ali. Você está aqui na mesa do teu lugar, porque mas foi selecionado. É linda a história de Wesley, né? Depois ele pode comentar algumas perspectivas de Wesley no arminianismo. Mas você veja, então, olha, 1611, esses 46 remonstrantes, pastores da Igreja Reformada Holandesa, construíram um documento de fé. Gente, não é uma coisa agora da Assembleia de Deus, de uma comunidade da Igreja Batista. É de 1611, uma perspectiva bíblica como essa. Muito boa. Que o homem não pode de si só querer, desejar, fazer, sem que ele seja habilitado pela graça de Deus. Isso está de acordo também com o calvinismo, né? Só na resposta que não, né? Mas o calvinista também crê. Né, não, mas o calvinista entenda que essa habilitação para a graça é apenas para o eleito. Ah, sim. Então a grande distinção é essa. O que nós estamos falando aqui, que isso que Jesus fez é para todos. Agora veja só, olha, você citou João capítulo 6 e verso 44, né? O famoso versículo calvinista, né? Parece que é calvinista o versículo. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o calvinista vai entender, olha, você está vendo? Então ninguém pode ser salvo se Deus não o trouxer, mas é isso mesmo. Primeira coisa, o arminianismo concorda plenamente com isso. Porque ninguém pode ir ao Pai por iniciativa própria. Entendi. Então, agora, quando alguém também é condenado, aqui que está um outro ponto. Então esse é um lado da moeda, que eu concordo. A pessoa é salva porque o Pai trouxe.
Simples, é a graça preveniente. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Jesus querendo salvar Jerusalém como a galinha com seus pintinhos. Eu quero, quantas vezes eu quis e vocês não queriam. Né? Aí a gente já vai entrar na graça resistível. Agora, olha o capítulo, no mesmo contexto que Jesus está disputando com os fariseus aqui, com os judeus descrentes, capítulo 5, verso de número 40. Né? Olha aqui que Jesus diz, vamos ler a partir do versículo de número 39, né? O Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está falando, examinem as Escrituras, porque vocês vão me encontrar nas Escrituras. É dela, a Escritura fala de mim. Sim. Só que aí o que ele completa no versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Você vê, o mesmo Jesus que lá no versículo, capítulo 6, verso 44, diz que ninguém vem ao Pai se Deus não o trouxer. Ninguém vem a Jesus se o Pai não o trouxer. Ele está dizendo aqui que quem não vem a Jesus é porque não quis. E para complementar... Tem uma contradição isso daí? Você percebeu que ele falou das duas coisas? A graça pelo mérito de Deus e a condenação pela responsabilidade humana. Dentro do capítulo 5 ainda, e no finalzinho, no versículo 46. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, como vocês dizem crer, também creriam em mim. Vocês seriam do Pai. Crendo em Moisés, vocês seriam trazidos pela ação de Deus toda do Antigo Testamento e tal, a mim. Pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? É isso que ele está dizendo no capítulo 6, versículo 44. O Pai tem que trazer. O problema de vocês não é comigo, o problema de vocês é com o Pai. Vocês dizem que seguem o Pai, vocês dizem que seguem a Moisés, mas vocês não creem nas Escrituras, elas testificam de mim, vocês não querem vir a mim para... Olha lá, olha o contexto. Gente, o calvinismo morre no contexto. Morre. É incrível. Ele morre no contexto. Está aqui o contexto para quem quiser honestamente, eu nunca encontrei um versículo que colocasse assim o arminianismo dentro de uma camisa de força, né? Capaz de desfazer essa construção doutrinária. Você vê, esse versículo é um dos principais. Você está citando aqui numa voz calvinista, claro. E ele é um dos principais. Sim. Romanos 9. Romanos 9. Praticamente falamos de todos percebeu os principais. Como que o Romanos 9 perde o sentido calvinista quando você vê a luz do contexto? E é assim, versículo após versículo, versículo após versículo. O chamado todos. Porque Deus amou o mundo e de tal maneira. Claro que a Bíblia usa a palavra mundo, todos, em vários sentidos. Mas o contexto mostra. Por exemplo, se eu falar assim, olha, todo mundo gosta de pizza. Inclusive tem pizza vai hoje. Vai virar pizza hoje tem, aí, né? Que sempre tem no teu lugar, sempre Mas tem quando pizza. eu digo isso, é natural, é óbvio pelo contexto que eu estou usando uma hipérbole. Sim. É porque o Fernando aqui não gosta de pizza. Não gosta. Ele prefere outra coisa. Eu generalizei. Agora, o contexto que a Bíblia está dizendo, porque Deus amou o mundo. Que mundo é esse? Não é um mundo de pessoas? Ou seja, é um mundo apenas dos eleitos? Em que sentido o texto está dizendo isso? Não faria o menor Não faz o menor sentido. E segue, né? Segue na leitura. Ele não veio para, eu não vim para condenar, eu vim para salvar, mas o juízo é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Gente, tá lá, a luz veio ao mundo, ela é a luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem, todos os seres humanos. O problema é que muita gente rejeita a luz. A luz vem e eles rejeitam, eles preferem as trevas, eles entram dentro das suas cavernas. Importante, bispo. Eles rejeitam não porque o Pai os faz rejeitar compulsivamente. É porque eles são maus. Eles amam as trevas. Então, antes de te entrar... Não porque eles não viram a luz. Correto? Antes de entrar no quarto ponto, graça irresistível, graça irresistível, e se a gente pegar, por exemplo, Jeremias. Eu te conhecia, você não tinha forma, no ventre da sua mãe, eu te constituí profeta. Sim. Não seria Deus predestinando a vida desse homem? Como, por exemplo, também o anticristo. Deus não predestinou o anticristo para isso. Aos que de antemão conheceu.
Então, predestinou, então. Para então, mas aí é a eleição, imagem, ou seja, é então, baseada a predestinação condicional. Pré-ciência. Então ela é condicional. Ou seja, Deus anteviu, Deus conheceu. Tem umas coisas sobre a presciência de Deus, o conhecimento de Deus, que não é necessário. A gente tem o negócio passado, presente e futuro muito linear, né? Agora vou te dar um texto da Bíblia que é super difícil da gente até entender ele, mas que ele detona também a perspectiva calvinista, que é do Davi procurando refúgio na cidade de Keila. Né? Ele chega lá, aí ele consulta a Deus, ele está fugindo de Saul. Aí ele consulta a Deus, ele pergunta para Deus: perseguirem o bando. Se eu vou lá defender. Os de Keila vão me entregar? Se eu ficar aqui, eles vão me entregar nas mãos de Saul? Vão. A resposta de Deus: eles te entregarão. Deus está vendo um futuro? Deus está vendo um futuro hipotético. Deus está dizendo, se você ficar, é isso que vai acontecer. Mas entenda isso da perspectiva pré-determinista, que o futuro todo já está acertado. Não existe essa possibilidade se Deus já, desde antemão, já determinou todas as coisas. É incrível, tá? Segundo o calvinismo, é tudo fechadinho. Agora, Deus tem um saber e uma onisciência, cara, que as variantes do futuro e as possibilidades múltiplas, ele consegue chegar. A gente está falando de um ser que transcende a tudo e a todos, que está acima do tempo, acima de qualquer coisa, e que ele nos conhece, eu diria assim, quase que a gente poderia dizer, em múltiplas circunstâncias hipotéticas, inclusive. Gente, a gente está falando de um ser, de um saber que transcende. Não é essa coisa amarradinha, fechadinha, que o calvinismo coloca. Então, te entregarão. Aí o que o Davi faz? Ele foge de Keila. E aí ele não é entregue. Agora, Deus falou, se você ficar, isso vai acontecer. Agora, quando chega lá, diante do povo escolhido, Deus diz assim, se vocês obedecerem, é isso que vai acontecer com vocês. Se vocês desobedecerem, é aquilo outro que vai acontecer. Ou seja, existem, então, determinados aspectos do futuro que verdadeiramente estão em abertos da nossa perspectiva aqui. Agora, Deus já sabe o que é o fechado lá na frente. Essa questão de Deus saber o que é fechado lá na frente não tira de nós, que estamos aqui no tempo e no espaço, a responsabilidade das nossas ações. O curso da nossa vida, de alguma maneira, nós estamos construindo na medida que a gente decide isso, escolhe aquilo. As nossas decisões são importantíssimas, são levadas em consideração. Não são coisas assim que a gente está simplesmente preenchendo um papel, cumprindo um script já estabelecido e escrito. Não é o caso. Não é um predeterminismo, é uma presciência. É uma presciência. E passando para o quarto ponto aqui. Só me deixa ler um último versículo, claro. Para, assim, eu acho que a grande bomba atômica, né, numa ideia de expiação limitada, você vê que ainda cabe discussão em João 3,16, num outro versículo aqui e acolá. Certo. Mas tem um texto bíblico que é um checkmate na ideia de que Jesus morreu apenas para um grupo de pessoas, tá? E é esse texto aqui que, por exemplo, que fez John Piper refletir e tornar-se um calvinista de 4 pontos, né? Ou acreditar na expiação ilimitada, que é 1 João capítulo 2 e verso 1 e 2. Diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Para quem João está escrevendo aqui? Evidentemente para a igreja. Filhinhos. Para a igreja, os salvos, né, os destinatários dessa carta universal. Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, igreja, o pecado... A obra de Cristo nos livrou do poder do pecado. Não? A presença do pecado, não, mas do poder do pecado. Ou seja, o pecado é circunstancial na vida do crente. O crente não vive pecando continuadamente num pecado. Ou seja, quando você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se ele parasse esse versículo aqui... Não apenas. Se ele parasse aqui, não seria lá grande coisa. Quer dizer, já seria uma bênção, né? Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados, nós, igreja. Só que olha o que ele diz. E não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. O mundo inteiro.
ver o mundo Como é que todo. você tira aqui uma expiação limitada? Porque ele está falando com os eleitos, já está falando com os filhinhos e depois fala para o mundo. E ele completa inteiro, não dizendo só para esses, que mas Jesus também foi pro o quê? A propiciação. Aí, se a gente aqui tivesse tempo de falar o que é a propiciação E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado? do mundo. Mas ainda do mundo, eles podem dizer assim, é o mundo dos eleitos. Sim. Ah, Deus amou o mundo, é o mundo dos eleitos. Tá aí aqui, como é que faz? Jesus é a Muito propiciação. malabarismo, hein? Jesus é a propiciação Não só por pelos esses. pecados da igreja, que são os filhinhos, Sim. que não pecam continuadamente. Um contraste entre os filhinhos e o mundo. E agora ele diz assim, mas ele é a propiciação, ele é o cordeiro, cordeiro que tira o pecado do mundo, E propiciação pelo mundo. propiciação pelo mundo inteiro. Ou seja, ele está falando de uma expiação ilimitada. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Então, eu acho assim que essa tese do arminiano, não é arminiana, é bíblica, né? Porque assim, gente, embora nós estejamos falando aqui de arminianismo, calvinismo, é longe de nós estarmos aqui baseado em doutrina de homens, né? Creio que os próprios irmãos calvinistas também querem estar fiéis às Escrituras, né? Querem ser fiéis às Escrituras muito mais do que Armínio. Mas o problema é que uma escola de pensamento, muitas vezes, né, ela te cria uma camisa de força e você precisa acomodar as Escrituras àquela tradição. A pessoa já não consegue ler sem aquele óculos, sem aquele Exatamente. viés. Isso é uma escravidão. A gente precisa realmente deixar as escrituras nos ensinarem. Deixa ela falar. Esqueça Armínio. Francamente, a maior parte do tempo aqui, nós estamos citando a Bíblia. Bíblia. Então, esquece Armínio. Deixando a Bíblia explicar a claro, própria Bíblia. o programa hoje é arminianismo. Mas abandone Armínio. Vamos pensar Esqueça esses dele. temas à luz da Esqueça o palavra. Wesley, esqueça o Armínio, esqueça Calvino também. E vá para as escrituras e deixa elas, né, falarem por si mesmas.